Oi, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos nessa sexta-feira. Sextou com educação, do começo ao fim, porque aqui no nosso estado de São Paulo, hoje foi um dia também marcante pelo lançamento aí de uma nova plataforma de educação digital para o estado. E hoje, nessa live número 9, que eu comecei um projetinho às vezes despretensioso, e eu chego hoje para falar com uma amiga, porque essas lives todas que eu tô fazendo são lives entre amigos. E hoje eu vou receber Cláudia Rossi, uma amiga querida de antigas, uma professora que eu tive como gestora no Santander, que na época jornalista, comunicóloga e gestora da minha vida ali, no job. Eu era estagiária. E hoje ela se envolveu muito com o tema educação. Ela também, por capricho de Deus, ela é filha de um jornalista admirável, que brilha no céu, Sr. Clóvis Rossi. E ela adoro, sou suspeita em falar, e já entrou. Então hoje o papo é sobre educação digital. Vamos aos desafios. Oi, Cláudia, já aceitei, vamos ver se vai abrir. Mas se não abrir, a gente desliga e tenta de novo, não tem problema. Calma aí, minutinho. Muito obrigada aos amigos que estão entrando. E a Cláudia também está chegando. Acho que eu tô com batom no dente. Vamos lá. Ontem, o meu desafio foi gigante, porque a conexão da minha amiga Anitta travou e eu fiquei só na imagem dela e o som acontecendo. O papo foi super legal, rendeu duas. Hoje não vai acontecer, se Deus quiser. Cláudia, pode me chamar de novo. A minha conexão aqui tá plena, tá com 5 pontinhos de Wi-Fi e tá rolando bem. A gente já fez um teste antes, estava tudo ok. Obrigada, Senhor! Tudo bem, amiga? Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Tecnologia, né? Tema que a gente gosta pra caramba. Bom, bem-vinda ao nosso papo, que vai ser muito leve, mas muito educativo. Muito obrigada pelo aceite desse convite. Eu chamei, no início eu chamei 10 amigos, que viraram 12, que hoje está em 18. Então acho que eu vou ficar até o 10 de maio fazendo live mesmo. E esse tema é um tema que me agrada muito. Eu amo educação, eu trabalhei muito com educação dentro do financeiro também. E eu não podia ter companhia melhor para falar de algo que você já está inserida há um tempão. Então, eu queria que você se apresentasse e te agradecer muitíssimo de coração, Cláudia. Obrigada pelo convite, eu amei. Bom, meu nome é Cláudia, eu trabalho com tecnologia educacional, que é uma coisa que as pessoas às vezes confundem com TI, que não tem nada a ver, muito, né? Mas é vinculado exatamente a isso que a gente está vivendo agora, que agora todo mundo com certeza vai experimentar um pouco, que é essa lógica de como é que a gente faz para aprender usando tecnologia, né? E aí não tem a ver com as ferramentas, tem a ver com que metodologias que a gente usa usando essas ferramentas que a gente tem disponível. Então, eu trabalho com isso. Bom, então a Cláudia começou exatamente com o termo que é muito importante, seja para nós como pais, com crianças em casa, se desdobrando para entender o que a escola está querendo passar com tanto conteúdo, tanto aplicativo e tanto jeitão sendo criado agora. Por quê? Culturalmente, me parece que não estamos prontos. Mas a primeira pergunta é justamente na sua fala. Quando a gente fala de educação digital, não se trata de ferramenta, se trata de metodologia, né? E como que você costuma falar isso com as escolas? Como que se explica a metodologia de ensino digital? Bom, deixa eu ver como é que eu vou organizar isso. Que é assim,
tem a ver com a metodologia da escola também. Então, cada escola tem uma metodologia. Acredita numa Uma linha, acredita... apostila, um livro didático e tudo mais. Ou se é assim que aprende, se é com a apostila ou se não é. Cada escola tem uma linha, a gente tem que Tá, considerar isso, porque elas estão pautadas numa teoria, né? perfeito. Inserido nisso, a gente vai pensar a tecnologia. A gente só está pensando a tecnologia porque ela faz parte da nossa vida, né? Então, para tudo a gente está usando tecnologia. Se a gente vai ver lá na BNCC, que ele está falando sobre cultura digital, está falando sobre comunicação. Então, hoje não dá para a gente pensar em comunicação, seja live, né? Seja a Nossa gente se vida, encontrar com os amigos no Instagram, seja o WhatsApp, seja o Waze, seja o que for. Assim, a gente tá imerso em tecnologia e a gente tem que aprender como é que a gente faz neste mundo para usar esses recursos de uma melhor maneira. Seja ele para a gente, como é que faz para, aí pensando em comunicação, né? Como é que a gente faz para se comportar na rede, por exemplo? Vou pegar uns exemplinhos que aí perfeito, fazem mais sentido na hora que a gente está perfeito. entendendo. Né? Como é que eu Tá me ótimo. comporto numa live e coloco um comentário? Como é que eu faço uma pergunta? Ou não é que nem nas, como é que chama? Nas coletivas de imprensa, que a pessoa não faz uma pergunta, ela faz um discurso e depois no final, às vezes, Ela ela fala fala, não. 25 coisas, a gente até esquece o que ela perguntou, né? Então, isso tem na lógica da vida sempre, né? Vai numa reunião e as pessoas começam a falar de outro tema que não tem nada a ver. Essa lógica, ela tem particularidades com a gente está mexendo com tecnologia. Então, a gente precisa aprender a usar usar esses recursos que estão disponíveis hoje. Então, precisa se apropriar dele, se proteger de vários deles, que a gente está falando muito agora, até sobre essa questão do. A gente tem várias discussões sobre Isso. esse tema. O risco do compartilhamento de dados, essas coisas que a gente acha que nem agora a gente está usando o Insta, está achando que a gente está usando uma ferramenta grátis, não tem almoço Não é grátis, bem não assim. é nada Existe uma grátis. captura de dado. Ih, travou de novo. Oi, voltou. Perfeito. Então, essas lógicas todas que a gente tem que entender, conhecer, se apropriar delas. E na escola é um lugar onde você vai formando as crianças para tudo da vida. Sim. Inclusive, essas questões da tecnologia e como usar. Perfeito. Aí, partindo desse raciocínio, a escola já tem uma metodologia, né? Nem vou colocar aqui em xeque as metodologias mais naturais de Montessori e Waldorf, porque é diferente demais, mas o tradicional, o apostilado, né? Então, ela tem uma metodologia. Hoje, a gente percebe uma forma muito passiva, tecnologicamente, de me dar conteúdo para que eu consuma com a minha filha de 7 anos, para que ela faça uma revisão, só que ela não tem um papel ativo. A metodologia, ela passa por isso. Provocar essa interatividade, Cláudio? Então, depende, né? Porque assim, se você está numa escola que ela acredita que é isso, que ensinar e aprender passa por eu conto para você algo, você absorve e responde, na tecnologia não vai ser diferente, você vai ter videoaula. Por Perfeito. quê? Tá, Então, se a escola já aplica isso em sala de aula, ela só vai repetir isso no computador. mas e tem lógica, né? Porque a gente tem que ser coerente. Se eu Perfeito. acredito nisso na vida real, Real? na vida real, eu vou aplicar isso no online. Se eu, no Perfeito. contrário, acredito que o conhecimento é uma coisa construída, é a partir da experiência, é a partir de você produzir coisas, você contrastar hipóteses, não sei o quê, eu não posso dar uma aula online. Uma videoaula assim, Perfeito. que eu ponho um vídeo para você te Entendi. contando um conteúdo. Não combina, não conversa. E Tá. aí, voltando para a sua pergunta, de como é que faz essa coisa da implantação, de metodologia, como é que a gente está fazendo essa passagem, na verdade? E aí eu gosto muito de falar assim, ó, a gente está num momento atípico, tá? A gente não está mexendo na metodologia da escola, nenhum lugar tá. Foi uma emergência, do dia para a noite. Socorro! Teve Tem que um virar. vírus, volta para casa correndo! E aí, o que a gente vai fazer? Né? Então, aí, cada escola foi se adaptando com o que era possível. Então, acho que é bem legal a gente estar sempre pensando nisso. Olha, a gente está fazendo uma coisa emergencial, num contexto surreal, que ninguém sabe como agir nesse contexto para nada, nem para o trabalho. Então, as escolas Sim. estão fazendo o que é possível. Né? E dentro do que Perfeito. é possível, o que está acontecendo também é que, como a gente não estava preparado para fazer isso, algumas escolas elas estão fazendo videoaulas
que não combinam com o que elas acreditam. Então, esse é um ponto que eu queria chegar, né? Então, beleza, lá na sala de aula, aqui em Sorocaba, X escolas atuam dessa forma interativa, né? O professor fala, gera trabalhos, tem que ter interação o tempo inteiro, contação de histórias, tudo mais. Só que hoje, no sistema online, que ainda bem que eles desenvolveram algo, foram com a ferramenta que tinham Sim. mesmo, só que é de uma forma apenas de receber. A minha filha não precisa executar nada, ela não precisa reforçar o conhecimento de nenhuma forma, né? Então, por tudo isso, né? Quando a gente, sei lá, pergunta de uma forma mais abrangente se a gente está preparado para fazer um espelho da sala de aula para o mundo do digital, a resposta Não. é Não não. estamos preparados, não estamos. E também a gente tem que considerar isso, não é uma questão de espelho, tá? Não dá para você fazer uma coisa que você Entendi. já faz daquele jeito no presencial, porque o presencial tem características próprias, né? Perfeito. E então, no online é outro mundo que tem outras regras, tem outro jeito de acontecer. Dá para a gente se juntar em grupos? Dá para você. Tem muitos recursos no digital que eu posso fazer com a tua filha lá, com a classe dela, onde a gente junte em grupos no digital. Mas tem muita Fala um coisa que pouquinho não. sobre, fala um pouquinho sobre isso, então, por favor. Porque assim, a Patrícia está aqui, ó, a Paty, que trabalhou com a gente. Eu vi uma interação aqui falando também sobre a resistência dos professores. Então, eu acho que tem tem umas nuances sobre a prática disso. Como seria a escola me mandar conteúdo e como seria eu prover como mãe e como que os professores poderiam também proporcionar esse tipo de experiência que agregue à videoaula. Tá. Bom, a escola que já faz isso, ela já tem uma parte das estratégias, né? Então ela Tá. sabe, sei lá, vamos pensar, você falou da história, né? Eu posso gerar um momento onde tem uma contação de história, por exemplo, né? Eu estar aqui, eu a professora, né? Tá aqui em casa e crio um ambiente, crio um cenário onde eu vou fazer a contação de história. O que eu acho que faz toda a diferença é assim, você ter um propósito. O que eu estou querendo neste momento com as crianças? Eu quero que ela ouça a história, porque é importante ouvir história na educação infantil, quer dizer, em todos os momentos é bom ouvir Sim. história, mas é importante? Então tá. Então eu vou ter um momento de contar a história. Eu vou ter um outro momento onde eu vou perguntar para as crianças, sei lá, qual a parte da história que você mais gostou? E aí eu vou ter que gerar, seja aqui, onde estão todas as crianças, por exemplo, presentes naquele momento, todos juntos, né? Onde elas vão poder cada uma falar, e aí eu vou ter que desenvolver a habilidade da criança saber, porque no presencial é fácil, né? Eu levanto a mão, Ergue a mão e e aí fala, né? e a Numa professora sala de fala, videoconferência. não dá. Então são novas formas. Isso é um jeito, mas tem outros jeitos que não são todo mundo, não é com todo mundo ao mesmo tempo. A gente criou, sei lá, sabe o Padlet, uma ferramenta que é tipo um mural, como se fosse um quadro de cortiça, assim, né? Tá? E digital, e onde as crianças podem ir colocando as suas opiniões, o seu desenho, a sua foto, o seu áudio, o que ela quiser. Então, eu posso propor uma atividade onde eu primeiro fiz uma contação de história bacana, discutir todas aquelas questões que a gente discute quando conta história, a gente fala sobre a capa, sobre o autor, sobre a ilustração, sobre que personagens tem, sobre os diferentes ações dos personagens, blá blá blá. Numa história você trabalha milhões de questões, né? Perfeito. E aí eu posso pedir para as crianças comentarem sobre o personagem, ou não. Posso falar para ela desenhar o personagem e postar essa foto nesse mural. Sim. Então, você vai Perfeito. criando atividades que Tá? favoreçam a interação e, de preferência, pensando agora no nosso caso, que estamos todos em casa, a mãe trabalhando, o pai trabalhando, o irmão fazendo lição, a outra irmã fazendo lição, o outro filho correndo pela casa, o cachorro latindo, o gato subindo, e tem que fazer a comida e tem que limpar a casa, tudo ao mesmo tempo. Sim. Você não pode gerar muitas atividades que sejam online. Online no sentido de presencial, assim, né? Todos ao mesmo tempo. Porque a mãe Sim. tá maluca, porque às vezes eu tenho um computador, ou tenho um computador no celular. Como é que eu vou dar conta de abrir para minha filha, para ela fazer atividade, e ela tá lá ouvindo aquela barulheira de gente falando, e eu Vocês também estou jogam a trabalhando. bomba para casa do aluno, né? Ontem eu estava ouvindo uma live muito legal, eles falando assim, que a escola foi para casa, né?
como se transportasse aquele negócio. Só que a casa não está preparada para isso. Para receber a escola inteira. É isso aí. Não. Então, e aí como é que a gente faz? E essa coisa importante, aí que você estava falando, né? De como é que a gente faz essas... que você falou de espelhar, mas não é espelhar, mas assim, uma coisa Sim, como que importante... reproduz, né? assim, por exemplo, da educação infantil ao ensino médio, a gente tem que trabalhar sempre com procedimentos, né? Procedimentos de Tá. estudo, procedimentos de organização e tal. E agora, a gente está neste novo mundo, que eu estou aqui em casa o tempo inteiro, que como é que eu Sim. trabalho com procedimentos? Como é que você, mãe, como é que a Patrícia pode ajudar a filha dela, né? Então, Sim. você não vai ter que ensinar a coisa, porque você não sabe ensinar, né? Você não sabe ensinar a sua filha a Não fiz ler, a pedagogia e escrever. não tenho didática. E você não tem que ter, não é Olha sua quem função é chegou, outra. Regiane Bianchini. Ah, a gente tá um luxo nessa Nossa, live, gente. Só tirando pessoas boas das nossas vidas. Amei. ai, que Vai, legal, continua. que legal. Olha aí, tá? Então, assim, não é a função da família essa, né? De saber como alfabetiza, ou como eu preparo meu filho para o vestibular, como é que eu cuido de meu filho trabalhar física. Não é, não vai dar. Você dá conta de tudo, Não não é tenho sua nem função. didática e nem conhecimento para tudo isso. Não sei nem mais fazer equação de segundo grau. Eu acho que eu nunca soube. Mas então, qual que é o papel aí da família, né? O papel da família é ajudar nesse momento de organização. Então, ajuda teu filho, seja ele de 4 anos, seja ele de 17, porque não acha que o de 17 não tem, Não tá não estão passando. com dificuldades para tudo isso. É claro que graus diferentes, óbvio, né? Mas a questão da lógica e adultos, né? A gente também foi trabalhar home office, que demanda uma organização, uma disciplina, um monte de coisa. Então, Requer rotina. essa competência de organização, de rotina, vocês, todos nós, como pais ou como companheiros, a gente consegue ajudar as pessoas. Então, pega teu filho e fala, então, ó, hoje, qual que vai ser a nossa rotina hoje? Hoje você tem isso da escola. Ah, você vai me ajudar aqui a fazer a comida, não sei o quê. Ah, ó, você vai brincar em tal horário. E aí vocês constroem juntos uma rotina. Criança não pode entrar aqui porque eu estou fazendo a live, que nem você fez na tua casa, né? Você cria Perfeito. mecanismos para ajudar as crianças neste momento. Você cria para o Tá. cara de 16 anos, lá, que está fazendo ensino médio, não sei o quê, e que a tendência é ele dormir mais durante a manhã, ele se desorganiza, é muita tarefa, é muito trabalho, é muito professor, é muita live, é muito. E aí ele fica bagunçado. Como é que você ajuda? Você pode ajudar Tá. nisso, você pode ajudar nessa Primeiro ponto, lógica. organização. Organização, rotina. A outra é de você cutucar e despertar a curiosidade. Você pode Tá. despertar a curiosidade do seu filho de 4, como do 17 que está aprendendo sobre, sei lá, física quântica, O entendeu? quanto vai ser interessante aquilo, né? É. Então, e que Tá. links vocês pode fazer? Às vezes é só uma pergunta, você perguntar, se interessar, não sei o quê. No horário que der, entre as 42 reuniões que você vai ter, os calls, e, e as que você vai ter que fazer, e o filho, o outro também precisa de Sim. ajuda. É isso. E também, eu acho que tem uma... Então, ajuda acho que tem na rotina, nessa coisa da criatividade, da curiosidade. E Instigue. eu acho que o mais importante nessa função nossa como família é do exemplo. E aí entram vários exemplos. Como a gente dá exemplo, né? Se você tá o dia inteiro brava, brigando com todo mundo, gritando com todo mundo, você não consegue pegar seu momento de relaxar, né? Se Centralização de centrar, energia. né? E aí, isso você também está mostrando, primeiro que as crianças, adolescentes, todos, estão todos ansiosos, com comportamentos diferentes, etc. Então, né, como por acaso a gente é adulto do rolê, a gente tem que, teoricamente, já que a gente não teve aula de competências socioemocionais, a gente tem que ter, Somos o capitão desenvolver, do barco, né? somos o capitão. Então é isso, assim, a gente tem que pensar o tempo inteiro de que exemplo a gente vai dar, que comentário que a gente fez, como a gente se comportou no online, como se a gente se comportou no presencial, né? Tá. Que calma e que tranquilidade, que segurança a gente está passando para essas crianças. Estou chamando criança até os caras de 17, tá? Eles me xingam, mas Tá. tudo bem. Nossas crianças de 17. Entendi. Nossa, as crianças de 25, 26. Tá perfeito. Aí a gente vê
a forma dentro da residência, né? Então a gente se prepara para receber e a gente vivencia essas videoaulas, que é o que a maioria das escolas estão se autorresolvendo, né? Eu fiz uma live com o Léo Freitas, que é um fotógrafo de São Paulo, e ele falou que a escola da filha dele chamou para um programa para ele começar a gravar. Então, era uma coisa que eles não sabiam nem roteirizar e teve que aprender. Quando a gente pensa do ponto de vista do professor, né, porque a gente tem alguns aqui também, existe uma certa resistência em passar conteúdo também diante de um vídeo sem ter a interação, né? Essa preparação dos docentes também não veio no pacote, né? Não estava na pedagogia e não estava no magistério dos mais antigos, né? Existe uma preparação para isso também de modo mais express? Então, eu acho que a preparação, ela é, assim, a resistência, né? Que eu não gosto dessa palavra, porque quem está trabalhando todo dia com os professores... Está sabendo a dificuldade. Qualquer coisa, menos resistência, porque tá todo mundo se virando, mas se virando nos 30. Os caras estão com muita garra, entendeu? Mas tá todo mundo com medo, você não sabe fazer, e o que você não sabe fazer gera uma, sabe, uma angústia e tal, e tá todo mundo tentando aprender. Eu acho assim, a gente não sabe, e não, você não aprende do dia para a noite, como é que você faz um roteiro de um vídeo? Como é que você usa a luz adequada para filmar? Como é que você não vai se filmar atrás de uma parede branca, lisa, você com uma roupa branca? Sabe essas besteirinhas que a gente aprende na faculdade de jornalismo? Besteirinhas que não são besteirinhas, né? Então, tudo vira prática. Né? Então, tudo isso, ele não aprende. Além disso, eu estava falando para você antes da gente começar, né? Que eu odeio o vídeo. Odeio aparecer no vídeo. Se você... Uma jornalista nata, filha de jornalista e não gosta de exposição. Não. Odeio, parece odeio. Doido, mas é verdade. Mas você sabe que meu pai sempre dizia que o nosso lugar é atrás das câmeras, não é na frente das câmeras. E ele nem era tanto de TV, ele era da escrita, né? Ele odiava também. Ele também era tímido. Mas então, você pensa, imagina a quantidade de professores que são tímidos. Né? Porque é uma coisa, todo mundo fala, mas você dá aula na frente de 300 pessoas. É diferente quando liga esse trequinho. É muito diferente. Perfeito. Né? Então, assim, você pensa, essa condição. Eu não tenho as condições técnicas. Nem todo professor tem um celular que tem uma câmera boa. Nem todo professor tem um computador que tem uma câmera boa. Né? Às vezes tem um computador ruim, uma conexão boa, né? Um editor de vídeo. Ou não, você vai gravar tudo direto? Sabe qual é a possibilidade que fique bom gravar direto? Mínimo, verdade. Né? E então o professor também passa por uma barra, né? Então, a Thelma, que eu te falei que é minha tia, Maekawa, que é diretora e professora do Estado, acabou de chegar aí também. Ela vai ter que se adequar aos aplicativos do Estado, lançado hoje. Um bom desafio. Boa sorte! Boa sorte. Não, mas você sabe que eu acho que todo mundo está tendo que se adaptar. Todo mundo. Mesmo quem já tinha algum conhecimento, ou quem tem os recursos, etc. Mas essa coisa do susto de acontecer de repente, sim, foi um incentivo para todo mundo arriscar. Eu acho que para essa acelerar é a palavra, o processo também, né? E eu acho que acelerou, você querendo ou não. Aí você não tem escolha. Mas eu acho que a vantagem é essa, assim, a gente tem uma oportunidade de todo mundo se arriscar. Porque foi uma coisa assim, imposta pela situação, né? Não pela escola X ou pelo governo. Sim. Então tá tudo bem você errar. E eu acho que é uma das premissas da educação bem bacanas. Tá tudo bem errar, né? Tá tudo bem se experimentar. É isso mesmo, a gente vai aprender errando. Eu vou aqui falar com você, e que nem aquele dia que a gente estava fazendo a conversa primeira, que acabou a bateria no meio da conversa. Sim. Hoje eu pus para carregar antes, né? Eu não vou para carregar. Porque é no erro que a gente aprende. E ainda mais experiências que nunca vivemos. Exato. Então, todos os professores estão arriscando errar, com medo, com menos medo, com mais facilidade ou menos, mas é isso, acho que e aí vale para os pais também, né? Para os pais se permitirem que os filhos errem, que eles vivam esse momento, que eles permitam que a escola erre, experimente, porque assim, errar, eu tô falando essa coisa de experimentar coisas. Sim, eu tenho visto às vezes várias... Tem um ponto aí, desculpa te interromper, mas
esse errar que você fala também passa pelo ser julgado, né? Quando você dá uma aula ao vivo, a crítica é bate-pronto com o aluno. Agora o professor vai estar sendo avaliado num vídeo gravado que dá para dar pausa e voltar e avançar pelos pais. É Sim, muito mais exposição, né? É um negócio de muito. você estar sendo colocado à prova. Então é legal, muito legal, a empatia nesse momento, porque o professor nunca passou por isso, né? Eu acho que tem uma coisa vinculada com essa que você falou da empatia, a questão da parceria. Sabe? Tem muitos discursos que falam, nossa, a parceria da família e da escola, blá blá. Só que efetivamente, como é que se dá essa parceria? É agora de você entender, de você perceber. Eu tenho visto várias escolas fazendo uns processos muito legais de Só mais um experimentando. adendo aqui. Outra prima professora do SESI, presidente Epitácio, Karine, entrou também. Acho que ela também está no mesmo barco. Essa live está bombando de docentes, adorei. E eu acho os docentes muito corajosos. Aliás, eu tenho que fazer essa ressalva. Só estão aplaudindo os médicos, esqueceram dos docentes, né? Porque, claro, que os médicos É estão em verdade. risco de vida. A gente só disposição, Disposição de educar de uma forma que você não foi treinada, né? não, milhões de coisas. Assim, aprender muitas coisas rapidamente. E eu acho que isso Perfeito. coloca a gente num lugar muito legal, coloca a gente de volta na posição de aluno, inclusive gera essa empatia que você estava falando em relação ao aluno, as dificuldades de aprender, de não aprender, as dores de aprender, os prazeres de aprender, de você se superar, de você conseguir, né? Essa É coisa de ver os descoberta. professores nesse primeiro momento, ai meu Deus, eu não sei, é difícil. E depois, quando você consegue, o prazer de você ter aprendido e se superado ali naquela coisa, é o dia a dia Sim, da educação, né? Que a gente vê com todos os alunos. sim, Os alunos. perfeito. E a gente entende, eu acho que tem uma coisa bacana, que na sala de aula a gente tem muito esse cuidado de entender que cada aluno tem seu ritmo, né? A Sim, gente entende, não quer dizer que a gente consiga atender os ritmos diferentes, tá? o cem por Falando que a cento. gente sabe que tem e a gente tem estratégias para tentar atender. Às vezes dá, às vezes não dá, depende da escola, depende do tudo, né? Mas agora a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa oportunidade de ver entre os nossos colegas as diferenças e entender que uns vão chegar mais rápido no lugar, uns vão ter mais habilidades para uma coisa, outro vai ter para outra, e essa coisa da colaboração, colaboração entre os colegas, entre as escolas e as famílias, entre outros colegas que são de outros lugares. Então, acho que tem uma super oportunidade nessa confusão. Tem. Você falou uma coisa muito legal agora, que é interessante como quando a água bate na bunda, as realidades vêm, né? É muito bacana estar no discurso, num contrato, no papel ou na apresentação de uma escola, o sentido de cooperação entre pais e alunos, né? Aí você vai para uma reunião bimestral, né, no trimestre e vai embora. E a sua cooperação? Às vezes a sua cooperação você entende como uma tarefa, a lição de casa, né? Seja criança, no infantil, no fundamental, ou maior, no adolescente, no fundamental 2. Mas a cooperação agora está sendo, inclusive, de se colocar no lugar do professor, porque pelo menos aqui, com esse segundo ano aqui que eu estou vivendo, tem choro de lágrima, porque não está conseguindo entender. Então eu queria te perguntar também uma coisa em relação a isso, porque como mãe de duas meninas, né, eu tenho muitos grupos de mães. E eu adoro, não tem problema nenhum com grupo de mães. E algumas falam assim, nossa, é legal essa questão da revisão, né? Não sei o quê, mas esse negócio de conteúdo novo eu sou contra. Assim, primeira coisa, eu acho que não tem esse negócio de ser a favor ou contra, né? Se está surgindo, por favor, abrace, porque é isso que a gente tem. Os dias letivos vão ser diminuídos. Só que Sim. quando você fala de conteúdo novo, eu queria que você falasse um pouquinho desse aprender conteúdo novo. Revisar é uma coisa, mas o aprender conteúdo novo nesse sistema videoaula, eu queria entender de ti o que você acredita, até que ponto, por quê? Porque quando na nossa reunião de pauta eu falei, eu não sei se a criança absorve conteúdo. Você falou, Nádia, absorve não, Nádia, pelo amor de Deus. Ninguém absorve conteúdo. Ou você aprende, né? Você troca, mas não absorver. Então fala um pouquinho sobre isso, por favor, de conteúdos novos via online. Tá. Eu vou ter que voltar para aquela fala primeira lá. Depende da metodologia da escola, porque tem escola que acha que é absorver, que acha que eu falo e você fica aí, escuta e absorve. Acredita nessa linha.
nessa teoria, né? E tem outras que não. Entre elas tem mais um monte de tons de cinza ali, né? Tem um monte de... Dos tons de cinza, entendi, as variedades. Então, Perfeito. Cláudia, não acho que você vai aprender assistindo. Eu mesma já não aprendo assim. Se eu ficar te ouvindo falar e eu ficar aqui só ouvindo, não vou aprender nada. Você Nada. passa a não nem acompanhar mais o raciocínio, porque é muito passivo, né? A gente aprende um monte. Vivendo, a gente aprende. Bom, né? Você vai Perfeito. aprender. Agora, o quanto você vai efetivamente usar daquilo, conseguir fazer conexões entre aquilo e outra coisa, fazer uma transposição. Ah, nossa, essa coisa aqui, mas ela vincula com aquilo ali, dá para usar ali. Isso que você não vai aprender. Eu posso ter aprendido Perfeito. que o Brasil foi descoberto em 1500. Ou descoberto, achado, aí entra todas as discussões e Foi teorias, um né? tropeço de Cabral. Então, mas quando eu falo de crianças, num sistema que eu tô te contando da realidade, né? Pelo Mas menos a então, realidade sorocabana, que é videoaula. A Matiane também entrou, ela é de uma escolinha lá do Brooklyn. Senta aí, ouça, mas não tem essa questão da interatividade. O professor, ele não liga, ele não tá ali numa sala do Zoom. Então, como que você vê essa questão do conteúdo novo, né? Imagine que agora começou uma aula sobre pontos de acentuação e pontos de exclamação, sinalizações. É novo, ela nunca viu. Aí eu, por exemplo, não sei ensinar, né? É que o tema língua portuguesa eu gosto, mas eu não sei. Como que o pai se vira nessa situação e até que ponto acreditar que dá? Bora seguir. bom, primeiro, o pai tem que confiar na escola, porque se você matriculou sua filha nessa escola, você confia nessa escola. Então, Perfeito. primeiro, confia na escola, né? Se você não confia nessa, não deixe seu filho aí. Ponto, né? Primeira coisa, claro, Eles isso estão quando a gente tentando da pode forma fazer. deles, né? Como Isso quando, gestores, então vamos com fé. mas vai lá. Segundo, se a sua filha não aprender essa semana sobre ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula ela não vai morrer. Ela vai aprender em algum momento. Esse é o momento da crise. Nesse momento, ela tem que cuidar de outras questões. Ela pode entrar em contato com ponto, com vírgula, seja com a videoaula, seja com a atividade interativa, seja com pirueta. Tudo bem, né? Ela está entrando em contato, vai processar isso de algum jeito. Mas eu acho que fundamental é as famílias terem uma tranquilidade e mas eles têm que aprender coisa nova, eles têm que avançar, tem que avançar. Só que nesse momento a gente está avançando em outras questões, né? Ela vai recuperar, ela vai saber pôr o ponto depois, não se preocupe, ela vai saber usar a exclamação na hora que tiver exclamação, a interrogação na hora. Tal. Agora, voltando para a sua pergunta, se aprende por videoaula ou não, como é que ela aprende na escola? A professora dela fica dando uma aula expositiva e depois dá um exercício? Se ela aprende assim, ela vai continuar aprendendo. Se há Perfeito. o melhor jeito para aprender, se ela aprenderia melhor, se ela criaria outros recursos, se fosse uma outra metodologia, é outra história. Mas se Tá. você colocou sua filha numa escola que tem aula expositiva para explicar o ponto de exclamação, e depois ela faz exercício para aplicar isso, e ela sai no final do... Que ano que ela está? Segundo? É verdade. Se ela faz no final do segundo ano aprendendo, ela vai sair do mesmo jeito. Claro que Sim. a videoaula você tem menos tempo de atenção, etc. Agora, se a metodologia da escola da sua filha é totalmente diferente, de repente ela tem que ficar ouvindo um negócio assim, aí provavelmente É aí que não casa, né? é. Entendi. A Aquele... Etienne também tá aqui, ela é uma mãe também de segundo ano, amiga da Isis, né? E eu, por estar no grupo que ela tá também, e outros grupos que eu frequento, existe uma histeria, né? Uma loucura forte no sentido de quase que um desdobramento do Rat Racers do mundo corporativo. Vamos continuar produzindo, a gente precisa de conteúdo, a gente precisa aprender os verbos, pelo amor de Deus. Então, vamos aprender que na vida, se a gente não der pausas, vai ter alguma coisa que também vai entrar na nossa vida e vai nos dar pausas, né? Então, a gente está sendo convidado a não pausar a educação, né? A gente está sendo convidado a remodelar. A educação não parou, porque eles tiveram que continuar trabalhando, mas eles estão aprendendo a como nos trazer isso, porque eles também não sabem. Então, é legal esse momento de gratidão
pelo que estão fazendo, seja pouco, médio ou muito, né? Mas está cada um se virando. E ela não precisa sair dessa quarentena aprendendo a tabuada na segunda série, né? Não precisa. Então, não, mas e também eu acho que tem uma coisa, e justificada, hein? Eu acho que as mães têm toda a razão, as famílias, né? Razão do mundo, porque dá essa angústia, porque você está acostumada de um jeito. Agora, para isso que a escola é parceira, para você ir lá e perguntar para a professora, para a coordenadora, perguntar, eu digo não ir lá na escola que você não pode sair de casa, fica em casa. Liga, Mas, assim, escreve. eu acho que assim, as escolas estão criando, mais rapidamente ou mais devagar, canais de comunicação para poder conversar com essas famílias e dar essa tranquilidade para as famílias para entender que, então, Nádia, você não precisa saber ensinar o ponto de exclamação nem a tabuada, né? Então a gente vai proporcionar para as crianças atividades para elas se manterem em rotina é importante para as crianças, então elas estarem em contato com o estudo, trocar com os amigos, ainda que seja virtualmente, porque o isolamento é muito ruim, aprender a Perfeito. lidar com essas emoções todas, a emoção do não sei Diferença. fazer, eu não entendi a consigna, a professora me deu uma atividade X, lição de casa, sei lá, ou uma atividade dessa que ela tem que fazer para o dia de hoje. Assista o Sim. vídeo tal e depois faça tal coisa. Uma coisa é quando eu explico no presencial, Na para a lousa criança. ali, de uma forma lúdica, se movimentando e sorrindo. Né? Outra coisa é quando eu dou ou por escrito ou uma videoaula, eu falo agora faça não sei o quê. Então, às vezes, não está claro, então a gente tem que voltar. Às vezes, sim, aí a família pode ajudar a ler aquilo, entender, explicar como fazer, não fazer pela criança, nem tentar substituir o papel da escola, mas às vezes só pensar junto e falar, então, também não entendi. E é isso. Legal. Então, vamos buscar caminhos, porque a gente pensa no mundo corporativo, tudo que a gente não sabe fazer no mundo corporativo, né? Às vezes a gente não sabe se comportar na reunião, às vezes a gente briga com as pessoas do jeito que não deve, né? Não sabe como falar, colocar a palavra, tal, blá, blá. Tudo isso a gente pode agora ter a oportunidade de ajudar as crianças a aprenderem a fazer isso e quando elas estiverem na faculdade, no mundo corporativo, no dia a dia com os amiguinhos, elas saberem fazer isso de um jeito melhor. O Mais ponto de interrogação natural. o ponto de interrogação à tabuada são importantes, fundamentais, vai servir para milhões de coisas. Só que se ela aprender isso daqui a um mês ou daqui a 2 meses, não muda nada a vida delas. Nada. E vocês devem lembrar, todo Tá mundo, tudo deve lembrar bem. um monte, quantas coisas que a gente aprendeu só depois. Ai, se eu tivesse aprendido isso direito. Ou quando você Sim. precisar, você vai aprender. Né? Mas eles vão É, chegar. a sua mensagem acalma muito o coração. A Matiane falou uma coisa bem importante, que é assim, talvez sem pensar, de uma forma condicionada e automática, a gente acaba cobrando da escola por conta da mensalidade, por conta já pagava a integral mesmo, eles se viravam com as crianças o dia inteiro. E agora eu estou sendo convidada a fazer parte disso por um tempinho. Tudo vai voltar, mas por um tempinho. E a Karine, minha prima lá de Presidente Passos, falou que depende bastante também da instrução que a escola dá. Porque muitas dessas atividades vêm com instruções, né? Na tentativa de ajudar. Ó, a gente recomenda aqui, seja um ambiente calmo, limpo, de roupa que não seja pijama, seja uma roupinha, né, de normal, de passear, ou uniforme, ou, né, de ficar em casa. Sim. E a Thelma, que é essa minha professora do estado, falou que um terceiro desafio é que ela trabalha com crianças no nível de pobreza. Então, elas não têm computador. Os pais provavelmente podem ter um smartphone, porque várias classes sociais podem ter smartphone, né? Mas essa rotina do pai ser pipoqueiro e continua na pipoca, a mãe tá fazendo mão, continua fazendo mão, e a criança ainda tem que dar continuidade em casa aos estudos, que a partir de segunda-feira vai ser de modo obrigatório. Não, então, tem Olha, uma questão, muita assim, mudança. então, isso afeta todas as classes, né? Porque não quer dizer porque eu tenho uma casa que tem um quarto que a minha filha pode ficar para ela poder estudar tranquilamente, né? Ou não, tá? Uma família inteira com 6 pessoas no mesmo cômodo. É claro que muda, né? Tem um impacto ali Tem. importante que a gente tem que levar em consideração. Por isso que cada escola tem que olhar um pouco para essa realidade dessa família e fazer propostas que combinem dentro do possível, né? Perfeito.
Então, eu não vi como é que são as videoaulas agora, essas que vão começar no dia 27, mas talvez elas sejam o que é possível neste momento, considerando que é mais fácil a criança pegar e assistir no celular do pai uma videoaula, porque ele não vai ter um computador para ficar fazendo atividade interativa, participar no momento que o professor pode, não sei o quê. Não, porque o celular está com o pai, porque ele está fazendo não sei o quê, sabe? Usando porque ele não está em casa, ou porque, sei lá, porque não tem crédito. Uma coisa básica, não tem crédito no celular. Sim, sim. Como é que eu vou baixar tal coisa? Né? Então, assim, cada escola tem que avaliar a realidade do seu público e criar propostas que combinem com esse público, considerando sempre que é uma situação atípica. Não vai durar para sempre. E olha que legal, né? É mais um convite. É um convite agora à direção da escola e aos professores de conhecer as realidades a fundo. Porque às vezes você conhece na reunião, sabe da porta da escola quando tem entradas e saídas, mas você não mergulha. E hoje eles, né, vocês professores, vão receber esse feedback na pele, né? Olha, é o seguinte, aqui somos 2 médicos, não tem condição de fazer atividade, ele tá ficando com a minha ajudante porque eu continuo no PS. E essa criança precisa de atenção. Então, são muitas realidades diferentes, né? Muitas, muitas. Agora, o que serve para a gente, o que a gente pode guardar, né, de aprendizado, é a importância da gente olhar para o outro e perceber que são realidades diferentes da nossa. Isso não serve para na hora que eu vou programar uma atividade, serve para quando eu estou na empresa trabalhando e às vezes a gente acha que todo mundo é igual e tem a mesma condição e está no mesmo momento, e aí a sua tolerância é zero. Menos, né? 2? Né? Então, é isso. Então, assim, quanto mais a gente percebe a diversidade e a riqueza de possibilidades, e eu acho que também serve muito para a gente ver as diferenças de habilidades. Pensando naquela lógica de colaboração, né? Então eu vou ver, nossa, essa pessoa pode contribuir muito com isso, essa aqui pode contribuir com isso. E valorizar nos alunos isso. Falar, tá bom, pode ser que você, sei lá, eu, por exemplo, sou péssima em desenho. Nunca desenvolvi essa habilidade. Podia ter desenvolvido, não desenvolvi. Eu sou de outra época, onde nós você tinha habilidade ou não tinha, sei lá, o que pensava naquela época. Mas eu não sei desenhar, só sei fazer aquela bonequinha assim, sabe? De a bolinha de pauzinho. Perna e braço. Resolveu. Mas a gente se vincula com pessoas que têm outras habilidades e a gente cria equipes multidisciplinares com... E aí valoriza o talento de cada um. Perfeito. O talento de cada um. Agora, pensa aí se você faz isso com a sua filha de 4 anos. Ela entende que ela tem vários talentos, ela pode contribuir. E não é porque ela, ai meu Deus, agora o ponto de exclamação. Não é isso que é importante. Ela vai aprender o ponto de exclamação, vai ser ótima, ou pelo menos vai ser normal, vai saber usar a pontuação. Vai ter outra amiguinha dela que vai ser incrível, vai ser jornalista. E ela vai ter que, sei lá, vai precisar de ajuda dos colegas para outras coisas. Não quer ajuda? Eu não sei. Ajuda é que eu entendo que as pessoas são diferentes e elas se complementam, né? E eu posso pedir ajuda, eu posso pedir explicação, a outra pessoa entendeu de outro jeito. Se a gente tem WhatsApp, aí eu tô falando, claro, tô falando de realidades pontuais, né? Do mesmo jeito que a gente usa o grupo das mães, a amiguinha pode falar com a outra amiguinha porque eu não entendi como é que põe um ponto e a tua amiguinha dela entendeu de outro jeito e me explica. E uma forma muito diferente de ensinar que às vezes capta melhor. Claro, não está na mão só do professor, só do pai, só da escola. A gente aprende com o outro o tempo inteiro também, né? Sim. Então, talvez seja uma boa oportunidade de ver com os amiguinhos quem que entendeu isso aqui, me explica, me conta. Muito legal. Então, tudo isso quando a gente fala de educação infantil, da educação fundamental, né? Quando a gente fala de ensino superior, isso já existe há décadas, né? O ensino EAD, e que caía muito em descrédito, sei lá, entrevista de emprego, na realidade da captação mesmo de aprendizado do conteúdo, né? Como que você vê essa questão dessa credibilidade versus preconceito sobre esse ensino? Porque o ensino superior e a pós-graduação, ela já existe no online, cada um no seu método, cada universidade desenvolveu suas plataformas e seu jeitão de dar aula.
Como que você vê esse tipo de posicionamento do preconceito, né, da educação digital dessa forma e dessa adaptação, que não é mais o superior, desceu para o fundamental e médio? Tá. Vou falar do superior, né? Só especificamente. Acho que Tá. tem duas questões aí que a gente tem que considerar. Um é quem está do outro lado da máquina, né? E isso vale para o presencial ou para o online. Tem alunos que são super engajados, que o cara vai lá e lê a bibliografia complementar, vai atrás de outro material que não estava nem na indicação da bibliografia essencial, nem da complementar. O cara se interessa, produz, escreve, faz resumo. Tem o cara que nem lê, vai para aula sem ler nada do que tem que fazer, né? Isso estou falando presencial, nem passei para o EAD, né? Perfeito. Vai lá e fica na aula 3 minutos, assina a presença, sai, vai pro Ou bar, fica no WhatsApp. ou fica no WhatsApp. Tá. Então, por isso que eu tô dizendo assim, tem a ver, a questão da credibilidade, a questão depois da colocação na profissão, tem a ver com a postura tua, de aluno. Que aluno você Perfeito. é, né? Que engajamento você tem que responsabilidade você tem com o seu processo de aprendizagem. Aí você passa isso pro mundo virtual, só potencializa. Porque você tem a liberdade maior de ir e vir, sem assinar lista de presença. Aí entra na questão da credibilidade, porque depende, a plataforma, às vezes a plataforma ela mostra, a Nádia entrou, a Nádia abriu o vídeo. Não quer dizer que você assistiu o vídeo inteiro, não quer dizer que você entendeu o vídeo, não quer dizer que você ligou o vídeo, foi cozinhar, atender sua filha, tocou o telefone, você deixou o vídeo rodando. A plataforma contabiliza que você assistiu o vídeo. Se a gente está pensando que aprender é fazer tarefas, você fez a tarefa e eu estou contabilizando que você aprendeu e depois eu te dou um diploma no final. Né? Conceitos completamente equivocados, né? De execução e Equivocado. realidade. Agora, tem a ver, então tem a ver com a postura Nádia. Você pode pausar o vídeo e ir cozinhar, atender o telefone, voltar e assistir, não entendeu, volta e assiste 10 vezes. Né? E a outra coisa tem a ver com a metodologia. Né? Se eu estou uma metodologia onde eu monto um vídeo e ponho perguntas e respostas, e aí, às vezes tem umas que eu já vi, umas coisas que assim, a pergunta e a resposta, você tenta uma vez, não deu certo, tá errado. Aí você tenta a segunda. É a outra. Só tem A e B. Se não foi A, então é a B. Pronto, passei. Não, às vezes tem até D. E aí você pode ir tentando todas até se acertar e contabiliza que você acertou. Então, tem a ver com questões tecnológicas, de plataforma, tem a ver com a metodologia, que se é uma metodologia que te desafia a fazer algo, a produzir, a vincular diferentes conceitos e produzir uma coisa para mostrar que efetivamente você entendeu, vale no real e vale no virtual. Só que essas metodologias, essa disseminação desse jeito de fazer, com umas perguntinhas e vai contabilizando automático, isso é que foi dando esse descrédito em relação ao digital. Não é que o digital não seja bom. Especificamente falando do ensino superior, né? Pensando nisso. As falhas de plataforma, muitas vezes. Eu acho que também, às vezes, a gente é super-herói, né? Assim, começou de um jeito, naquele momento, o que a tecnologia permitia fazer era aquilo. Sim. O que se tinha de estudo sobre ensino à distância também era pouco. Claro, né? O estudo a gente vai... O conhecimento científico, ele é acumulativo. Então, você tem que ir construindo esse conhecimento a partir do que aconteceu, da experiência. Tinha boa vontade. Aí você fez lá, não, a Nádia viu o vídeo. Depois eu comecei a perceber, ela não viu, ela pode ter dito que viu, né? A plataforma disse que viu, não viu. Sim. Então você vai criando estudos a partir daquilo e vai melhorando a forma de fazer aquilo. Hoje tem vários estudos sobre como desenho instrucional, como é que você vai construir um curso para que ele seja mais efetivo e gere mais aprendizado. Só que enquanto isso foi criando a fama, né? Fama de ruim. Foi. Até desconstruir, é que nem marca, né? Depois que você taca a porrada na cara da marca, como é que organiza de novo a credibilidade dela, né? É igual. Nesse caso, foi E aí, transcendendo tudo isso do ensino superior para o médio e para o fundamental, dá para construir diferente. Já que já tem aprendizados, existem empresas, né, que dão consultoria, que ensinam a fazer isso, no sentido de ser sustentável, ser leal, ser justo e possível de ser realizado, né? Sim, exatamente. Então, agora a gente tem um repertório de conhecimento
que permite que a gente faça isso de outro jeito no ensino de educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no médio. E olha que eu tô com isso todo dia e eu já trabalho com isso antes da pandemia, né? Então. Quantos anos você tá nessa daí de educação digital e 6 anos. tecnologia para educação? Quanto? 6. 6 já. 6. É muito louco. Então, E assim, quando tem você muita fala. mudança. E quando você fala das realidades das escolas que você atua nisso, é tudo São Paulo ou chega aqui em Sorocaba, interior? Não, no momento eu tenho clientes em São Paulo, mas estou aberta ao interior, tá? Ah, tá, pode deixar. Eu sou uma pessoa boa de vender, viu? Tipo, de recomendar. Bom, a gente já chegou nos 51 minutos, então eu queria aqui compilar o caminho que a gente passou, né? Então a gente começou falando do online e do ao vivo, da questão de aprender, às vezes não é só passivamente, isso depende do modelo da escola. A escola reproduz o que ela consegue do modelo que ela já estava aplicando em sala de aula. A gente falou sobre essa questão do professor, não tem que exigir que ele estivesse preparado, né? Ele não nasceu youtuber e blogueiro simpático no vídeo para reproduzir e espelhar, como eu falei, a sala de aula. Não vai dar certo, amiga. Então tenhamos tolerância e vamos fazer junto esse negócio para o negócio fluir com mais calma. E a gente falou também dessa questão de até produção de conteúdo. Muitas vezes o professor ele tem 25 anos de experiência na sala de aula caloso e com giz. Produzir conteúdo num vídeo para ser tão mais reduzido, porque a aula, pelo menos aqui, aí em Rio Claro também, a Elivânia comentou que já está tendo, não são aulas de 50 minutos, eles não aguentam, né? É tudo muito mais pocket. E a gente terminou aqui falando também dessa questão do superior já ter tido toda a experiência, para que a gente não erre quando a gente descer para o médio e para o fundamental, que não vão ser exclusivamente médio e fundamental, até por conta de um Ministério de Educação e um sistema que a gente tem, além da BNCC, que você falou que temos regras para cumprir aqui e não vai ser tudo online. Só que a gente está num momento de extrema exceção, então por isso que está sendo tudo muito readequado. Só que quando a gente fala desse momento de pressão que a gente está vivendo, existe uma classe aí, que a Flávia até comentou, sobre os pré-vestibulandos. Por quê? Porque a gente foi condicionado na vida a ter vestibular, acerta aí uma de 5, passa numa boa faculdade para você ter um bom emprego, e aí você está sempre correndo atrás do rabo, né? Tudo bem, não vamos entrar nisso aqui, não da outra live. Mas os pré-vestibulandos nesse momento, você entende um prejuízo? Um prejuízo, assim, é uma oportunidade, porque aí é você aprender a estudar sozinho. Adoro esse otimismo e a positividade dessa pessoa, gente. Eu sou assim também. Oportunidade. Pensa bem, o que a gente precisa? Isso não é para o pré-vestibulando, para a vida. Você não precisa aprender a estudar ao longo da vida, o tempo inteiro. A gente precisa disso, né? Não dá para você, fez a faculdade, acabou e morreu. Não, você precisa continuar estudando. Essa capacidade, essa habilidade de estudar ao longo da vida, eles vão poder começar a aprender a estudar sozinhos agora. Para eles poderem quando a água bateu na bunda. É isso aí. Vão ter que enfrentar o vestibular, tá bom. Aí as escolas vão dar orientações, como é que você estuda melhor sozinho, não sei o quê, sem a aula do cursinho ou do terceiro ano do médio, não sei o quê. Técnicas, né? E você vai ter que enfrentar um vestibular, se é que vai se manter o vestibular, sei lá, eu não sei o que vai acontecer o mês que vem, que dirá dezembro, né? Mas é isso, então, resiliência, né? A gente vai ter que aprender a autonomia, não é? A gente vai ter que... Tô livre para estudar ou assistir série no Netflix. Então, responsabilidade, autonomia, organização, um monte de coisas. É uma oportunidade de aprender. Se o cara vai passar no vestibular esse ano, eu não sei. Se ele não passar no vestibular esse ano, não vai morrer também. Perfeito. Não vai acontecer nada. Ele não vai morrer. O ano que vem a gente vai atrás, vai ter aprendido um monte de coisas que ele não teria aprendido se ele não tivesse passado pela pandemia. Então ele já vai com uma bagagem muito melhor para esse vestibular do ano que vem, que ele não passou nesse daqui de dezembro. Se não passar, de repente o cara até passa. E não faz isso diferença na vida dele também, né? Passar já. É que a gente, que é dessa... Você ainda é nova, né? Mas eu que sou da geração mais antiga, né? Tinha uma coisa muito forte de que tem que acertar, ganhar, tem que mostrar que sabe. Tudo tem que, né? Tem que perante quem? Então, mas é que aí acontece a gente, quando é mãe, até de criança pequena, cobra dos coitados
Um modelo que a gente criou há 37 anos, né? Exato. E que já não vale para esse momento. É isso mesmo. É incrível. A disseminação disso eu acho que é muito legal, é muito importante. Que, assim, não é para ser... a gente estava lá numa vida normal, né? Normal. Não é para esse normal continuar dentro de casa, né? Não é. Por quê? Porque você foi convidado à oportunidade de rever todo aquele normal. Então, a gente está inaugurando um novo normal, que talvez seja híbrido, que é o presencial junto com o online, que muitos cursos podem ser exclusivamente online, que muitos trabalhos não precisam de deslocamento até o escritório, pode ser home office, porque não requer tanta interação. Então, esse seu recado aí, no sentido de que não vai morrer por isso, é para trazer leveza para o condicionamento emocional, né? Isso. E para a tranquilidade das famílias, porque agora o que a gente precisa cuidar é desse núcleo familiar, né? A gente precisa cuidar dessas famílias agora muito, do pai, da mãe, da filha, da estrutura que tiver na família, né? Ou de quem está sozinho em casa, né? Assim, a gente precisa cuidar disso agora, para as pessoas estarem saudáveis emocionalmente, equilibradas, para dar conta de tudo isso. Né? E que para voltar também não vai ser uma volta normal, né? Vai ter que ter um planejamento de volta gradual, as carteiras vão ficar mais afastadas, as crianças vão de máscara, vai ser um novo normal. Tudo Então, vai ser sempre ter diferente. É bom a gente aprender a se adaptar mais rápido. Perfeito, adorei. E outra coisa que eu queria reforçar aqui, você falou do Padlet, que pode ser uma das ferramentas, uma das alternativas, além de grupos de WhatsApp, ajudar amigos a ajudar amigos a estudarem, não só professoras, usar o vídeo, usar outras coisas, mas o Padlet, depois você me passa que a gente poderia colocar uma artezinha para demonstrar onde que encontra o aplicativo ou o site, para que possa ser uma alternativa para as mães também sugerirem às escolas e que pode ser mais uma ferramenta de interação, né? Sim, eu te mando direitinho, eu te mando até um tutorialzinho de como usar, como Legal. na escola, né? Perfeito. Você também falou dessa questão de grupos de WhatsApp, dos amigos falarem com amigos, mas também dessa questão de em alguns momentos promover essa reunião dos alunos, para que não se perca esses laços também, né? As escolas Reunião também não presencial, pelo amor de Deus, tá? não presencial, é isso. Nessas salas de Zoom, de Hangout, né, de Duo, Sim. no sentido das pessoas não se esquecerem, né, do humano. Porque, por exemplo, a Isis teve um aniversário anteontem, que eu falei, aniversário de tal pessoa. Ela não sabe quem é a pessoa. Você acredita? Acredito. É muito triste. Por quê? Porque faz 45 dias que ela não encontra. Então é bacana cuidar disso também, né? Sim, Por exatamente. favor. Cuidar, eu acho, tem que esse momento é de cuidar dessas outras habilidades, das emocionais, de organização, de rotina, de família, de estar junto, de dar exemplo e, claro, ao mesmo tempo a gente vai aprendendo, vai entrando, vai em contato, vai interagindo. Perfeito. Mas a gente não ficar louca, mais louca, né? Tá bom. O recado tá dado, né? Tem que cuidar da educação? Tem, mas o emocional tem que estar bem estruturado, a leveza do aprendizado tem que ser muito boa para que tudo corra e flua melhor, da melhor forma. Eu queria te agradecer muitíssimo, assim, foi um bate-papo muito delícia, que a gente poderia ficar aqui horas falando, mas eu acho que já deu muitas pinceladas fundamentais para a gente levar para os nossos amigos, para a gente levar para as nossas escolas, e para a gente poder amenizar os corações. Então, queria te agradecer muito e foi espetacular te ouvir e resgatar esses nossos laços há tantos anos tão distantes, né? Eu que te agradeço, foi incrível, obrigada pela oportunidade. Pena que a gente não pode ficar conversando com todo mundo. É verdade. Mas é legal, porque outros temas virão também semana que vem, e aí acaba que as coisas vão se conectando. E aí a gente vê que todas as pessoas especiais que fizeram diferença na nossa vida também, acabam retomando, e a gente vê que essa conectividade é uma grande rede, essa vida, não tem jeito. Pensando, você falou só mais uma coisinha, você falou de conectividade e tal, de grupo de mãe e tal. Eu acho que uma coisa bem legal é a gente conseguir, depois você me
Faço. Quais são as angústias? Porque a partir das angústias que a gente, de dentro da escola, às vezes a gente não vê que os pais estão sofrendo, a gente pode fazer intervenções que ajudem os pais. Perfeito. Vou levantar nos grupos. Levanta. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Um beijão. Ótima sexta, ótimo final de semana a todos. Muito obrigada. Tchau, Para tchau. todo mundo. Beijo, tchau.